na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao sistema respiratório. Lembrem que nós na primeira parte ficamos nas vias aéreas superiores, trabalhamos a cavidade nasal, suas delimitações. Em seguida passamos ao estudo da faringe, quais são as divisões da faringe e como ela participa da passagem do ar até a laringe, e finalizamos a primeira parte numa abordagem da laringe, das suas cartilagens, das suas principais porções. A partir de agora nós vamos focar em cima das vias aéreas inferiores, ou seja, vamos começar na traqueia, observar sua localização, os seus principais elementos de constituição. Passaremos ao estudo dos brônquios, e iremos finalizar nossa aula com a abordagem dos pulmões e também a abordagem das pleuras, e o seu papel para permitir um adequado funcionamento da mecânica respiratória. Claro que dentro desse contexto também iremos implementar com alguns aspectos da musculatura envolvida no processo da respiração. Essa imagem, na verdade, é a continuação do segmento de laringe. Então você tem aqui uma parte ainda representada da cartilagem tireoide, uma parte, a parte anterior da cartilagem cricoide, e o que se segue logo abaixo é uma sobreposição de anéis cartilaginosos que se articulam indiretamente, vamos dizer assim, através de tecido conjuntivo, elástico, que envolve a parede da traqueia, e esses anéis traqueais se sobrepõem para formar esse conduto presente na parede do mediastino posterior, como nós abordamos agora há pouco. Então, vejam que a traqueia é constituída pela sobreposição em média de 12, 15 anéis traqueais. Esses anéis traqueais, eles anteriormente formam a circunferência anterolateral, mas que posteriormente eles são descontinuados, sendo o espaço posterior preenchido por um grande ligamento denominado ligamento traqueal. Isso permite flexibilidade à traqueia. Então vejam os anéis traqueais unidos entre si através de ligamentos que nós denominamos de ligamentos anulares da traqueia, sendo que posteriormente a parede traqueal, formada por uma grande membrana traqueal, posterior, a parede posterior da traqueia, e isso permite flexibilidade à respiração, flexibilidade na parede da traqueia, em determinadas situações de compressão da parede traqueal. Então esses são os elementos que compõem a traqueia. Depois a traqueia ela se bifurca no mediastino posterior, mais ou menos à altura do manúbrio external, do ângulo de Louis, o ângulo manúbrio external, e aí emite os seus dois troncos terminais, o brônquio principal esquerdo para o pulmão esquerdo e o brônquio principal direito para o pulmão direito. Cada brônquio também segue o padrão de construção que nós observamos na traqueia, anéis que se sobrepõem, conectados também por ligamentos anulares presentes aí entre esses anéis bronquiais. O que é interessante perceber é que o brônquio principal esquerdo ele é mais delgado em relação ao brônquio principal direito, que é mais calibroso, E o brônquio principal esquerdo também ele é um pouco mais angulado em relação ao brônquio principal direito. Vejam que o brônquio principal direito ele é quase que uma continuação da traqueia, e o brônquio principal esquerdo ele apresenta uma maior angulação. Isso explica clinicamente o porquê de muitas vezes objetos que são inadvertidamente vão parar na via respiratória. Isso explica porque na maior parte das vezes
é mais provável que você encontre, não é, esse elemento presente no pulmão direito e não no pulmão esquerdo, em virtude dessa relação da traqueia com o brônquio principal direito. Cada brônquio principal, ele vai emitir um brônquio denominado de brônquio lobar. O brônquio principal esquerdo emite um brônquio lobar superior e emite um brônquio lobar inferior. Esses brônquios lobares acompanham a organização anatômica do pulmão. O pulmão esquerdo tem 2 lobos, nós vamos mostrar daqui a pouco. O mesmo padrão de organização acontece no brônquio principal direito. Notem, um brônquio lobar superior, um brônquio lobar médio e um brônquio lobar inferior. Cada brônquio lobar, do brônquio principal direito, destina-se a um dos lobos pulmonares. O pulmão direito apresenta 3 lobos, um lobo superior, um lobo médio e um inferior, e portanto vai receber cada lobo o seu respectivo brônquio lobar. E finalmente, os brônquios lobares, eles emitem seus elementos terminais, denominados de brônquios segmentares. Cada brônquio segmentar termina no interior do pulmão, em cada um dos segmentos pulmonares, emitindo seus brônquios terminais, e aí, em nível microscópico, esses brônquios terminais vão dar origem a bronquíolos e finalizam na presença dos alvéolos pulmonares. Essa imagem serve para a gente observar mais uma vez, primeiro a bifurcação da traqueia em brônquios principais, brônquio fonte direito e esquerdo. Esses brônquios fonte vão emitir os brônquios lobares. No caso do brônquio fonte ou brônquio principal esquerdo, nós teremos 2 brônquios lobares, o superior e o inferior, acompanhando os lobos do pulmão esquerdo. Mesma coisa no lado direito, nós temos o brônquio principal direito, e esse emitindo os brônquios lobares superior, o médio e o inferior. Cada um desses brônquios lobares, por sua vez, vai emitir seus brônquios segmentares dentro dos segmentos pulmonares. E aí, na imagem que nós temos em seguida, demonstra aqui a presença dos segmentos do pulmão coloridos, para que vocês possam observar, cada área dessa com cores distintas representa um segmento do pulmão. Um segmento do pulmão significa que essa área recebe um brônquio segmentar, uma artéria segmentar e recebe também uma veia segmentar, além da inervação e da vascularização linfática. Significa dizer que cada segmento pulmonar é independente entre si, permitindo o cirurgião, por exemplo, remover um dos segmentos do pulmão sem comprometer o funcionamento dos demais segmentos. Então, o estudo da segmentação pulmonar é fundamental para observar aspectos clínicos, bem como para compreender a fisiologia pulmonar. E na imagem seguinte, já aqui em nível microscópico, aí vocês podem perceber o bronquíolo terminal, emitindo os seus prolongamentos para os alvéolos pulmonares, onde realmente ocorre o processo de trocas gasosas, tá? Então essas imagens mostram um pouco da anatomia funcional do pulmão. Bom, o pulmão direito, nós vamos estudá-lo na prática. Ele apresenta 3 lobos: um lobo superior, um lobo médio, um lobo inferior. O pulmão esquerdo apresenta 2 lobos, o esquerdo tem um lobo superior e um lobo inferior. Notem da organização, da distribuição do brônquio principal, emitindo os brônquios lobares, respectivamente, acompanhando a organização dos lobos pulmonares. Vejam que colorido, nós temos aqui os segmentos pulmonares. Cada pulmão apresenta 10 segmentos pulmonares. Nós não vamos dar nomes a eles nas nossas aulas, mas saibam que cada um recebe um nome distinto
e isso é fundamental, como eu disse, para entender a fisiologia e entender alguns aspectos clínicos do pulmão. O pulmão ele tem uma face que está voltada para as costelas. Essa face é chamada de face costal. O pulmão tem uma face que está voltada para o mediastino. Ela é chamada de face medial ou face mediastínica. E o pulmão apresenta uma face inferior, também denominada de face diafragmática do pulmão. Se nós observarmos, o pulmão esquerdo apresenta uma grande fissura, que se distribui diagonalmente na sua face costal e é denominada de fissura oblíqua do pulmão. Essa fissura oblíqua divide o pulmão esquerdo apenas em dois lobos, um lobo superior e um lobo inferior. Se você olhar a anatomia externa de superfície do pulmão direito, aí você encontra aquela fissura oblíqua do pulmão direito e mais uma fissura denominada fissura horizontal do pulmão direito. E essas duas fissuras dividem o pulmão direito em três lobos: um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. Olhando o pulmão pela sua face medial, pela sua face mediastínica, nós encontramos, a presença de uma região no pulmão por onde penetram e por onde saem os elementos nobres do pulmão. Essa região recebe a denominação de hilo pulmonar, a porta de entrada do pulmão, tanto no pulmão direito quanto no pulmão esquerdo, a presença do hilo pulmonar. E se você observar, no hilo estão penetrando os elementos nobres, O brônquio principal está penetrando a artéria pulmonar e estão emergindo as duas veias pulmonares, A mesma coisa, o brônquio principal do pulmão esquerdo, a artéria pulmonar e as duas veias pulmonares. Esse conjunto de elementos formam o que nós chamamos de raiz do pulmão. O pedículo pulmonar é o conjunto dos elementos nobres, e esses elementos nobres penetram no pulmão por uma região específica denominada hilo pulmonar. Então aqui está a face medial do pulmão, o pulmão direito representado. Aqui está o pulmão esquerdo e o hilo pulmonar, com a sua raiz, com o seu pedículo. Então percebam aqui a presença do segmento do brônquio principal, já dando os seus brônquios lobares. Percebam a presença da artéria pulmonar, se ramificando também em artérias lobares, e a presença das veias pulmonares que emergem do pulmão, retornando o sangue arterial ao coração. Então esse conjunto recebe o nome de pedículo ou raiz, e a região por onde esses elementos penetram no pulmão dá-se o nome de hilo ou porta do pulmão. E aqui no pulmão esquerdo a mesma coisa, topografia, a relação muda um pouco, Aparece mesmo às vezes os brônquios lobares, aparece aqui a artéria pulmonar esquerda, e aqui a presença das duas veias pulmonares que são mais anteriores, no pulmão esquerdo. O pulmão é revestido por uma membrana serosa, que aparece aqui na imagem, seccionada, denominada pleura. Entretanto, essa pleura, essa que aparece, revestindo diretamente o pulmão, ela é denominada de pleura visceral. Não aparece na imagem, mas a parede interna da cavidade também é revestida por uma pleura denominada de pleura parietal. Entre a pleura visceral e a pleura parietal existe um espaço denominado de espaço pleural ou espaço interpleural, o qual é preenchido por um líquido denominado líquido pleural. Então, durante os movimentos de inspiração e expiração, essa pleura, a visceral,
desliza sobre a pleura parietal e portanto, o papel do líquido pleural nesse caso é de diminuir o atrito entre as faces das pleuras, permitindo uma boa dinâmica respiratória. Eu trago essa outra imagem para observarmos, não é, os músculos da respiração envolvidos tanto no movimento de inspiração quanto aqueles envolvidos no movimento de expiração. É verdade que existem outros além desses que aparecem na figura, mas esses são os principais, né, que nós vamos comentar. Então, durante o movimento de inspiração, nós precisamos ficar atento aos músculos intercostais, né? Esses músculos intercostais externos, eles elevam as costelas como no movimento de balde, né? Numa alça de balde para cima e para baixo. Isso permite, né, ampliar o diâmetro da cavidade torácica. Ao mesmo tempo, a elevação da primeira costela, por exemplo, dada pelos músculos escalenos, também auxilia no movimento de inspiração. O músculo esternocleido também participa, assim como os músculos serráteis, os músculos peitorais também atuam no movimento de inspiração. No outro lado, nós temos os músculos intercostais internos, que fazem o movimento inverso, não é? Trazendo as costelas para baixo e diminuindo assim o diâmetro da cavidade torácica. Vale salientar também os músculos oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen, o músculo reto abdominal, né, também são importantes músculos durante o movimento de expiração, né, para lançar o ar para fora dos pulmões. Não podemos esquecer, sobretudo, o músculo diafragma. Então, se estes músculos que eu acabei de falar alteram o diâmetro do tórax no sentido lateral, o músculo diafragma atua no sentido de aumentar ou diminuir, não é, o comprimento do tórax no sentido crânio-caudal. É importante que vocês observem essa dinâmica da respiração, porque ela é fundamental no momento, né, de entrada e de saída de ar dos pulmões. Bom, agora um pouco das peças que nós vamos identificar na nossa aula prática, tá? Estou trazendo aqui para vocês a traqueia, representada aqui para a gente, os anéis traqueais e a bifurcação da traqueia formando os brônquios, o brônquio principal esquerdo, o brônquio principal direito. Eu vou aproximar um pouco para vocês observarem comigo, os segmentos dos anéis traqueais. Vejam, um anel traqueal, um outro anel traqueal, e entre os dois anéis a presença de um ligamento anular da traqueia. Como eu disse, esses anéis eles são contínuos anteriormente, mas na face posterior, a traqueia não apresenta esses anéis continuidade. Portanto, ela é preenchida por um ligamento chamado ligamento traqueal, a membrana, é uma membrana músculo-mucosa que conecta os anéis posteriormente. Então a traqueia tem uma grande flexibilidade em virtude dessa característica desse ligamento traqueal na sua parede posterior, ligamento membranáceo da traqueia. Trago para vocês o pulmão direito, observado pela sua face denominada de face costal. Vou virar o pulmão para observá-lo pela face medial, onde nós podemos observar a face mediastínica, e aqui está a face diafragmática, a face inferior do pulmão direito. Como eu falei, o pulmão direito representa 3 lobos: um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. E disse para vocês que nós tínhamos no pulmão direito uma fissura oblíqua e uma fissura que nós chamamos de horizontal. Essas duas fissuras separam o pulmão direito em 3 lobos.
Aqui está o pulmão esquerdo, tá certo? Para a gente observá-lo também. Notem a diferença, apenas uma fissura, a fissura oblíqua, dividindo o pulmão esquerdo em um lobo superior, em um lobo inferior. Então aqui mais uma vez, pela face mediastinal, nós observamos a presença desta região denominada de hilo do pulmão. E é exatamente no hilo pulmonar que chegam, por onde chegam e por onde saem as estruturas nobres do pulmão. Notem aqui a presença do brônquio principal, percebam aqui a presença das duas veias, pulmonares, e percebam aqui já a bifurcação da artéria pulmonar emitindo seus ramos lobares. Aqui eu vou pensar um pouco da pleura visceral, aquela pleura que eu falei que está aderida diretamente ao pulmão, que eu estou removendo um pouco da pleura para que vocês possam, no dia da nossa prática, identificar com maior facilidade a membrana pleural que reveste a parede do pulmão. E aqui, para a gente finalizar, uma face mediastinal dissecada do pulmão esquerdo, e vocês observem a ramificação dos brônquios lobares e a presença dos brônquios segmentares, partindo para o interior dos segmentos pulmonares, onde, sob o ponto de vista microscópico, as trocas gasosas vão acontecer no processo de hematose. Mas é claro que aqui não tem apenas brônquios segmentares, temos artérias e veias segmentares também, que se distribuem para o interior de cada um dos segmentos pulmonares.